Após uma primeira rodada competente, Major Tyson precisava apresentar uma segunda luta que evoluísse os aspectos de Elizabeth Bartori vs Tomoe Gozen. Afinal, seus irmãos de revista Shumatsu e Hekel Sensen tiveram uma segunda rodada que superou a primeira. Então será que o Torneio das Bruxas conseguiu fazer o mesmo? Ou será na verdade que é um completo fracasso? É isso que vamos descobrir nessa análise da segunda rodada de Major Tyson, Joanna Dark vs Yu Zetian, a bruxa do altruísmo versus a bruxa da supremacia. Falando do capítulo 6 que faz a transição para a segunda luta, temos a apresentação da demônio chamada Kiskill Hila. Ela é uma das servas da Grade e está ali para explicar ao leitor o nível de força das duas lutadoras da primeira rodada. Aqui é mais uma vez deixado claro que o que realmente importa para vencer os combates do Walpurgis é ter um grande desejo e usá-lo para vencer, onde a demônia suprema diz que se o desejo de Bartori tivesse sido mais amplo, ela poderia ter vencido. Isso talvez explique como ela não conseguiu controlar aquela haste que a Tomoe jogou nela no fim da luta. Eu até vi o pessoal comentando no primeiro vídeo que ela já estava um tanto fraca, mas mesmo assim eu fico incomodado com o jeito que decidiram finalizar a personagem. Falando nisso, vemos Gozen sentindo dores no corpo devido à sua luta e logo depois se encontrando com Joanna Dark, que está prestes a ir para a batalha. Em uma conversa rápida, ambas lembram que a vencedora poderá voltar para qualquer momento da vida ou até mesmo alterar sua história através do prêmio que a Grade irá conceder. Temos até o objetivo da Tomoe, que é o arrependimento por ter presenciado a morte de tantos companheiros e por causa disso querer reviver sem parar os dias felizes que tinham. Antes de entrar de fato na arena, vemos que essas palavras fizeram a Santa da Guerra ficar mais motivada. Essa cena é curta, mas conseguiu me fazer simpatizar mais com a personagem da Tomoe, por mostrar que ela só quer viver uma vida tranquila sem que o mal da guerra atrapalhe isso. É bem simples, mas funciona. Vou deixar pra falar da personagem da Joanna daqui a pouco, calma aí. Depois somos apresentados a personagem da Cleópatra, que não sei vocês, eu não gosto muito desse design. Pra quem não tá por dentro, tem discussões até hoje sobre qual era a cor da pele da Cleópatra, visto que ela era grega macedônia, da dinastia Ptolomaica, mas também com provável ancestralidade persa e egípcia nativa, o que sugere um tom de pele moreno claro ou castanho claro. Como não tem registro sobre sua mãe, podemos teorizar que a última rainha do Egito tinha ancestralidade egípcia ou africana. Mas tudo isso sobre a cor da Cleópatra é só teoria, não dá pra saber exatamente qual era a cor dela. A minha reclamação aqui na verdade é que esse design não representa muito uma rainha egípcia. Claro que tem vestimentas próprias do país, tem até uma tiara com orelhas de gato que pode se representar a deusa egípcia Bastet. Mas acho que o cabelo, a cor que escolheram pra ele é um pouco estranha. Claro que pode ter gente que tenha gostado, e como não dá pra saber qual era a cor da Cleópatra, o mangá tem liberdade de representar da forma que ele preferir. Só é um design que eu não curto muito. Mas vou deixar para falar mais da Cleópatra no vídeo da terceira luta, porque não é só o design que ela tem de problemático. Logo depois aparece Yu Zetian, que é a adversária da Joanna, declarando que ela vai ficar no topo e ninguém vai ficar em seu caminho. Para quem não conhece a figura histórica, Yu Zetian foi a única mulher na história da China que ocupou o trono imperial. Claro que teve mulheres poderosas antes, mas nenhuma delas mandava em todo o Império Chinês. A Yu Zetian foi a única a conseguir esse feito. Mas agora, indo de fato para a luta, ela se inicia no capítulo 7 do volume 2 e termina no capítulo 11 do volume 3. Com 5 capítulos de duração, essa rodada tem um capítulo a mais que a primeira, mas isso tem uma pegadinha. O início dessa batalha serve para mostrar qual é o desejo de Joanna Dark. Mas espera aí, isso aí já não tinha sido desenvolvido no capítulo 5, o que inclusive atrapalhou o ritmo da primeira luta? Tá querendo me dizer que toda aquela cena da Joanna descobrindo que o desejo dela é desejo e vai ser repetida aqui nessa luta? Sim, é isso mesmo que vai acontecer. Eu tenho a impressão de que o autor fez isso de propósito só para incomodar mesmo, porque ele trouxe o mesmo desenvolvimento duas vezes para a mesma personagem, isso só para deixar o início da luta chato e não natural. Por mais que as cenas de ação sejam boas, é difícil não notar essa forçação de barra do autor para fazer a gente simpatizar com a Joanna, sendo que desde o início estamos vendo a obra pelo ponto de vista dela, então não era necessário isso. Tanto é que tem a cena dela conversando com a Tomoe que finaliza com ela nesse olhar onde parece que ela finalmente compreendeu sua motivação. Mas aparentemente todas as cenas em que o autor desenvolveu a Dama de Orleans não serviu para nada, visto que isso veio a se repetir na luta. Como eu disse antes, essa luta tem um capítulo a mais, só que esse desenvolvimento repetitivo da, entre aspas, discreta protagonista de Major Tyson fez esse capítulo a mais ser inútil. Outra coisa que claramente o autor fez para deixar a Joanna muito forte é ela, entre aspas, não ter desejo. É dito durante a luta que o nada não é simplesmente o número 0, e sim uma imensidão infinita de ganância. A Joanna se tornou a bruxa do nada. Por isso, ela puxa os desejos das outras para si e fica ainda mais forte a partir disso. Por exemplo, nessa luta, a Yu Zetian usa a raiva como combustível para lutar e vencer,
se deixar ser cegada pelo ódio, o que inclusive gera painéis muito bonitos para a personagem. Só que em contrapartida, no fim da luta, a Joana pega os sentimentos de raiva da Imperatriz para si e evolui mais uma vez seus poderes. Eu não sei vocês, mas isso é claramente o autor justificando como a Joana vai superar as outras bruxas e se tornar a campeã. Mas agora falando da Imperatriz Chinesa, ela é uma personagem legal. Seu flashback traz um bom desenvolvimento, principalmente por causa da amizade que ela tinha com Li Tan. Ela era uma garota de família rica, mas após seu pai morrer, ela perdeu toda a riqueza e passou a viver no campo da forma mais simples possível. Enquanto a maioria dos garotos a desprezava, Li Qian era o único que realmente foi gentil com ela. Esse garoto tinha um objetivo que quase todo protagonista de Battle Shonen tem, que é se tornar chefe de algo. Mesmo ele sendo um fracote, a garota admirava sua força de vontade, mas mesmo com essa vontade de mudar o reino, ele foi morto e isso motivou Yu Zetian a usar sua raiva como combustível para destruir qualquer um que ficasse ao seu caminho e assim se tornar Imperatriz da China. A cena que a Zetian finaliza os garotos que tiraram a vida do seu amigo é muito satisfatória e mostra claramente que ela é uma boa pessoa, mas não mede esforços para fazer o que acredita. O que, a propósito, é esse paralelo dela com a Joana. Enquanto Yu Zetian saiu do campo para buscar a supremacia do seu reinado e está no topo de tudo, Joana Dark saiu da fazenda em que vivia só para cumprir ordens e até esse momento da luta ela ainda fazia isso. A cena em que a Imperatriz pede para a Santa da Guerra se lascar mostra perfeitamente essa submissão e falta de vontade própria da personagem da Joana, tendo até a representação visual de seu coração estar acorrentado. Mas nessa rodada, a Joana não tem nenhum flashback, só cenas rápidas do seu passado. Eu acho que o autor poderia ter guardado toda aquela cena do capítulo 5 e colocar em algum ponto dessa luta, o que faria a personagem da Santa da Guerra não ter esse protagonista tão forçado. Então o autor usa essa habilidade de não ter desejo para que, através da Yu Zetian, que claramente é uma personagem com muita força de vontade, a Joana conquiste isso e se torne mais forte. E isso é mostrado durante uma coreografia de luta bem dinâmica. Vemos a Imperatriz da China usando sua habilidade de controlar o vento para aumentar a potência dos seus ataques, enquanto varia de uma lança para uma arma parecida com um martelo e no final da luta usando os dois. Só que mesmo que eu goste disso, sinto que esse poder do vento poderia ter sido muito melhor utilizado no combate. A Zetian poderia ter criado vários tornados na arena, usado o vento para voar e confundir a adversária e usar lâminas de vento cortante. Eu sempre vou reclamar de lutas que trazem um poder que pode ser utilizado de várias formas, mas o autor não explora nem metade do seu potencial. Enquanto isso, temos a Bruxa do Nada. Sim, o título de bruxa da Joana é a Bruxa do Nada, usando esses dois escudos com 4 pontas afiadas para atacar e defender, e vou falar para vocês que isso não rendeu nenhuma cena de luta interessante. Os momentos altos da luta são gerados graças às habilidades da Yu Zetian. Parece que o autor quis fazer a Joana ser uma personagem totalmente passiva em todos os sentidos, porque ela só reage após cada ataque da sua adversária. E eu sei que isso faz parte da personagem, mas minha crítica aqui é que essas armas da Joana não dão nenhuma dinâmica legal. Porque daria para fazer uma cena dela arremessando os escudos e eles voltando, ou também fazer eles se retraírem e virarem 2 lâminas de combate. São só algumas ideias que eu tive e que acho que trariam um combate ainda mais interessante. Outra coisa que eu não gosto muito é a falta de torcida para ambas as personagens. Eu acho meio sem sentido não ter ninguém na plateia claramente torcendo para Joana, considerando que ela é considerada uma heroína. Por outro lado, tem a Yu Zetian, onde o único que aparece torcendo para ela é o Qin Shi Huang. Ah, não esse aqui. Só que em uma cena do início da luta, nem pra ter a família dela aqui torcendo, que vale lembrar que nem apareceram também no flashback da personagem. E falando no final da luta, sinto que ele veio um pouco do nada. A chinesa dá um super golpe só pra logo em seguida mostrar que a francesa simplesmente cortou ela no meio. Essa finalização ao meu ver é patética, nem pra fazer ambas se esforçarem no limite pra vencer. Não, vamos fazer o mesmo golpe e reviravolta do início da luta. A Yu Zetian vai dar um ataque extremamente massivo e a Joana vai responder isso usando algum poder para virar o jogo. Nesse caso, eu acho o final da primeira rodada bem melhor, porque lá pelo menos a luta começa de uma forma e termina de outra. Não precisamos fazer um copia e cola de nenhuma cena que já aconteceu no combate. Eu sei que vão falar que a Tomoe venceu com uma segunda flecha, mas pelo menos a Elizabeth reagiu de uma forma que fez o final da luta não ser patético. Porque se fosse que nem nessa segunda rodada, a Tomoe só iria desviar ou defender, e daí lançar a flecha sem nenhum empecilho, mostrando que aquele grandioso ataque que Bartori fez não teve importância nenhuma. Eu realmente não gostei da forma que essa luta terminou. Pelo menos a despedida da Zetian é boa e emocionante por mostrar ela tendo um vislumbre do seu antigo amigo e no final das contas feliz por ter realizado o sonho dele. E caso você queira ficar feliz, por que você não se inscreve nesse canal para que eu possa colocar um sorriso no seu rosto? Estou com uma meta de 500 inscritos ainda esse ano, então se tá gostando do vídeo, por que não se inscreve, deixa o like, comenta o que tá achando e compartilha com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Bom, indo agora para a conclusão, eu acho que essa luta acerta pra caramba na Yu Zetian tanto como personagem quanto lutadora. Ela gera as melhores cenas de ação e o seu passado é bom e faz o leitor simpatizar com ela. Por outro lado, a personagem da Joana tem um desenvolvimento repetitivo, um protagonismo forçado e uma forma de vencer que não me cativou nem um pouco.
A falta de torcida também causa incômodo, visto que estamos lidando com duas figuras históricas muito importantes para seus respectivos países, fazendo parecer que essa luta não é tão grandiosa como deveria ser. Levando em conta tudo isso, a nota que dou para a segunda rodada de Major Tyson Joanna Dark vs Yu Zetian é 5 de 10. E esse 5 é somente por causa da personagem da Yu Zetian mesmo. Mas e vocês, gostam dessa luta? Acham ela ruim? Deixem aí nos comentários. Com a vitória da Joanna, sabemos que ela futuramente vai enfrentar a Tomoe Gozen na segunda fase do torneio. Para quem vai a torcida de vocês? E se vocês querem que eu fale sobre a próxima luta da obra, engajem bastante nesse vídeo. Bom, é isso galera, eu fico por aqui, um trevo de 4 folhas para todos vocês, até a próxima e fui!